No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Isaías, no capítulo número 6, versos 1 e os versos seguintes. O texto nos diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não vis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Uma breve reflexão, meus queridos, do livro de Isaías. Nós estamos vivendo uma crise mundial, uma nova crise. Como nós sabemos, há uma espionagem dos Estados Unidos relacionada aqui ao nosso país, à nossa presidenta. Nós olhamos no Brasil os magistrados e deputados. Nós olhamos quase que de maneira geral a corrupção tomando conta. Homens ganham milhões. E uma luta grande para se tentar aprovar um salário mísero de R$720 para a população. Nós estamos vendo as famílias. O que nós vamos dizer das famílias? Crises. Crises e mais crises. O que nós vamos falar dos jovens, dos adolescentes? Estão sem referências nos seus lares. O que nós vamos falar? Vamos pensar um pouco na palavra de Deus. Será que, olhando essa situação do nosso país, das nossas famílias, nós encontramos algum respaldo na palavra de Deus? Será que encontraremos uma resposta para vivermos diante dessas crises que estamos vendo? Porque a palavra de Deus, meu querido, aponta um caminho. A palavra de Deus nos aponta um caminho, como nós lemos aí em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. O contexto deste texto mostra que o monarca Uzias, depois de um reinado de 52 anos, ele morre. O poder executivo e o poder legislativo estavam corrompidos. E você encontra isso em Isaías capítulo 10, versos 1 e 2. Eu vou ler para você. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Este era o contexto do que Isaías estava vivendo. O
poder executivo, o poder legislativo estavam corrompidos. Até a religião estava corrompida. Havia ali, naquele tempo, uma cerimônia pomposa, uma cerimônia bonita, rica em detalhes litúrgicos. O povo estava distante de Deus. Você consegue imaginar essa situação nos tempos de hoje? O poder legislativo, o poder executivo, a política corrompida, os magistrados corrompidos e o povo com uma religião mais distante de Deus? Você consegue fazer uma analogia? Você consegue observar que alguma coisa está relacionada daquele tempo do profeta Isaías com o tempo de hoje, meu querido? Sim, a religião estava condenada. Ali em Isaías capítulo 5, 8 e 9. Isaías capítulo 5, versos 8 e 9, nós vamos ler a corrupção daquela época. Isaías capítulo 5, versos 8 e 9. Diz o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. Crise moral, crise espiritual. As casas estavam estabelecidas, mas o caos também estava estabelecido naquela sociedade. Você imagina uma sociedade onde o poder político rege, as leis estão corrompidas e os sacerdotes, e a religião, e a religiosidade, a espiritualidade estão corrompidas. Assim está aquele tempo onde Isaías estava profetizando. O que fazer, meu querido? Como superar as crises? O versículo 1, nós podemos encontrar esperança quando voltamos a nossa atenção para as coisas do Senhor. Você imagina que nesse momento que Isaías orava e que ele teve essa visão, ele estava no templo. Isaías estava abatido porque o seu amigo Uzias havia morrido. Mas ele não entrou em depressão, ele entrou no templo. Claro, ficou abatido, ficou triste, mas ele não entrou em depressão, ele entrou no templo. Quando ele teve a visão do Senhor, ele estava no templo. É importante esses detalhes da palavra de Deus. Quando na hora da crise, quantos abandonam a sua fé? Quantos abandonam o Senhor? Mas Isaías não. Isaías vai buscar o Senhor e ali ele tem uma visão da parte do Senhor. Você sabe, meu querido, que muitos personagens bíblicos passaram por crise. Asaf foi um ministro de música, ou seja, trabalhava no ministério do templo, mas também esteve em crise. Lá em Salmo 73, ele vai à casa do Senhor, em meio à crise. Zacarias, em certo momento, ele já não acreditava. Então, ele entra em crise. Mas em Lucas, você encontra ele tendo resposta do Senhor. Ele vai ser pão, o pai, vai ser o pai de João Batista. E onde ele estava? Ele estava no templo. Jacó, em crise, foi buscar ao Senhor no templo. Foi ele quem disse: aqui também é Betel. A casa do Senhor, meu irmão. Queridos, em meio à crise, busque ao Senhor. Salmo 27, versículo 4. Vou chegar aqui para a gente ler. Porque no meio da crise, não é hora de abandonar o Senhor. No meio da crise, é hora de buscar ao Senhor. No meio da crise, é hora de orar, é hora de clamar ao Senhor. E quantos abandonam o Senhor em meio à crise? Quantos se esquecem do Deus Todo-Poderoso quando chega a crise? Abandona sua fé, se revolta. Salmo de número 27, versículo 4. Você pode acompanhar comigo. Diz o texto: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E no domingo desse, será que você separou um tempo para ir ao templo? Será
que você teve na sua agenda um tempo para o Senhor? Porque todos aqueles que nós conhecemos de homens, grandes homens da Bíblia, que também tiveram momentos difíceis e tiveram crises. E não entraram em depressão, mas eles foram para o templo. Então Isaías, no momento de tristeza, ele resolveu entrar na casa de Deus. E o que ele viu ali? Ele viu a glória de Deus. Meu irmão, isso não é uma experiência física como nós estamos vendo aí. Pessoas estão indo no templo, estão sentindo arrepios, estão chorando, estão se descabelando, alguns entrando até em histeria. E o que nós percebemos? Aqueles líderes dizem assim, é o Senhor. Está chorando, então o Senhor está tocando. Está arrepiando, então o Senhor está tocando. Estão confundindo reações emocionais com o Senhor. Mas Isaías teve uma visão, teve uma experiência real com o Senhor. Isaías, em meio à crise, ele vai fazer o quê? Ele vai fixar os olhos em Deus, o Senhor da glória. Versículo 2. O que diz no versículo 2? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que Isaías estava vendo? Isaías estava vendo a glória de Deus. O Kadosh, 3 vezes Kadosh, que em hebraico significa santo, santo, santo. Isaías contempla uma teofania. Ele não vê o Senhor, mas a glória do Senhor. É assim que funciona. Minha irmã, está em crise? Primeira coisa que a gente faz é procurar um médico. Eu não estou dizendo que não devemos procurar um médico, mas vamos primeiro procurar o Senhor. Deus está acima de todas as coisas. Os reinos se levantam e caem, os reis se levantam e caem, mas o Senhor permanece para sempre. Quando nós entendemos que Deus continua reinando em meio à crise, nós não vamos perecer. Quando nós entendermos isso, que os dias passam, vêm e vão, mas o Senhor permanece para sempre. Você lembra da tempestade, onde Jesus estava junto com os discípulos no barco, e Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo. E no momento que veio aquela tempestade, imagina uma tempestade violenta. Então, essa que você imaginou, 3 vezes piores que essa que você imaginou. Os discípulos começaram a perecer. E eles esqueceram, talvez não se deram conta que Jesus está no barco. E Jesus então é despertado pelos discípulos e com a sua voz ele acalma a tempestade. Você imagina um mar tranquilo, de uma hora para outra, meu irmão. É bíblico, revolto, violento. E Jesus, com a sua palavra, acalma a tempestade. O que nós aprendemos com isso, meu irmão? Jesus está no controle de todas as coisas. Queira você acreditar ou não, queira você dar crédito a esta palavra ou não, Jesus está no controle. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Nossos jovens estão sendo dizimados pela droga, pelo álcool. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Casamentos em crises. Você já conversou com alguém, já aconselhou, já tentou partilhar com alguém que está em crise no casamento? Que sofrimento que é. Que luta. Quantas lágrimas, sonhos destruídos. Vidas que parece que foi um tempo perdido, frustração, volta. Crises. Você já conversou com algum dependente químico, com a família de algum dependente químico, dependente do álcool? Crises. E quantas das vezes essas pessoas não têm aonde recorrer? Doenças incuráveis se alastrando. E tantas outras coisas, crises, e as pessoas não conseguem recorrer no templo. Mas é isso que nós aprendemos aqui. É em Cristo que você vai prevalecer, meu amigo.
A nossa alegria está no Senhor. E essa alegria no Senhor vai além das circunstâncias, mesmo em meio à crise. É isso que nós precisamos entender, meu querido. Isaías precisou aprender também, meu querido, uma lição. Porque ele lamenta, ali no versículo 5, o que Isaías diz no versículo 5? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele lamenta, ele reconhece que está perdido. Ele diz, lábios impuros, eu tenho lábios impuros. E quantos de nós não temos, meu amigo? Até que o Senhor providencia um dos serafins que toca os seus lábios como a tenaz. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O maior santo é aquele que mais tem consciência que é pecador. Mas quantos de nós estamos brincando com o pecado? Estamos brincando. Pecamos, pedimos perdão. Já premeditamos que vamos pecar e premeditamos que vamos pedir perdão e Deus vai nos perdoar. Isaías sentiu na pele porque era pecador. Aprenda, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos e devemos reconhecer que somos pecadores. E olha que Isaías era um grande pregador, um homem de intimidade com Deus. Há uma necessidade de reconhecer esse pecador diante do Senhor. Porque com o pecado, meu irmão, nós não podemos brincar. Não existe a possibilidade de se envolver com Deus e continuar numa vida de pecado. Veja o que Isaías diz, ai de mim. Ele reconhece o pecado. Conhecer o pecado é dizer, eu preciso mudar. Eu não posso mais ficar nessa situação. Então quando Deus toca em Isaías, Ele toca nos lábios. Significa um relacionamento pessoal com Deus. Imagina, meu irmão, ouvir a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele estremece. E ele diz ao Senhor, depois de tocado nos seus lábios, eis-me aqui, envia-me. Deus quer mexer em nós. Nas situações onde mais tem destruído a nossa vida, nossa família. Deus quer mexer talvez aí no nosso linguajar, no nosso vocabulário. E mudarmos a partir disso, nosso comportamento, a nossa palavra, da nossa atitude. Porque para Deus não há coisa impossível de mudar. Quando você luta contra o pecado, hoje é o dia de ser tocado por Deus. Hoje é o dia de mudança poderosa na nossa vida. Hoje é o dia da restituição completa em nós. Eu comecei essa colocação dizendo do templo. E nós trabalhamos um pouco em todo o trabalhar de Deus, mas o trabalhar de Deus só se dá quando nós o buscamos. Quando nós temos intimidade, um relacionamento com Deus. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? É interessante, né? Muitas casas ficam velhas, envelhecidas pelo tempo, a sua tinta, a sua pintura. E existem duas maneiras de fazer uma nova pintura. A primeira é aquela que você chega em cima da pintura velha e já passa uma pintura nova. Ela fica nova, aparentemente fica. Mas com o tempo, aquela pintura que foi passada por cima vai descascando e aparece a velha. E existe um outro processo, que é você tirar toda a tinta velha, descascar aquela tinta e passar uma tinta nova ali aonde foi rebocado. Dá muito mais trabalho, mas é o mais. É o que dura mais.
Quando você vai pintando, repintando, passando tinta em cima de tinta, chega uma hora que a parede ela solta com mais facilidade a última tinta que passada. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Nós não queremos uma pintura nova, nós queremos passar por cima. Nós não queremos tirar a tinta velha, nós queremos passar uma tinta nova por cima da tinta velha. O que acontece? A casa parece nova, mas a tinta velha ainda está ali. E em questão de tempo aquilo vai aparecer de novo. Quando nós descascamos e lançamos fora aquela tinta velha, aquela casca velha, e fazemos uma pintura nova lá na raiz, ela é muito mais durável. Portanto, meu querido, o que nós aprendemos aqui? Não adianta ter uma cura de fé, não adianta participar ou visitar a igreja, não adianta se empolgar com a igreja, 1, 2, 3 semanas, um mês, um ano, e depois lançar tudo por terra. Nós temos que olhar para o Senhor fixamente, reconhecer a nossa miséria e pedir para que o Senhor toque a nossa vida e mexa naquilo que está podre em nós. Eu creio que você entendeu. E por isso eu oro, pedindo que o Senhor arranque de nós toda a caiação, arranque de nós toda a tinta velha, toda a vida velha, hábitos velhos, e renove-nos por inteiro, no nome santo de Jesus. Amém.